Continuando o vídeo. O que é que está escrito nessa palavra em 1 Coríntios capítulo 12? 1 Coríntios capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus: os dons do Espírito ou carisma. Olha o que é que diz a palavra no versículo 1. A propósito dos dons do Espírito, irmãos, o nosso pregador, o apóstolo Paulo, nos ensinando. Não quero que estejais na ignorância. Sabeis que, quando éramos gentios, éramos irresistivelmente arrastados para os ídolos mudos. Ou seja, Paulo está falando dos pagãos que somos nós, né? Os pagãos, tirando Israel, as outras nações adoram os ídolos. E aí é de nós que Paulo está falando. Por isso ele dizendo: eu vos declaro que ninguém falando com o Espírito de Deus diz anátema seja Jesus. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser no Espírito Santo. Eu não poderia falar que Jesus naquele dia era o meu Senhor, se não fosse pela ação do Espírito Santo. Você, querido, você, querida, você que é cristão, você que é cristã, você não tem condições de você abrir a sua boca para professar a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a não ser pela ação do Espírito Santo. Não tem condições, Paulo está dizendo. Você não pode dizer que Jesus é maldito. Eu não posso dizer que Jesus é maldito. Se eu tiver o Espírito Santo, se eu tiver o Espírito de Deus, eu não posso ir contra Deus. Eu não posso ir contra o Pai. Eu não posso ir contra o Espírito Santo. Eu não posso ir contra nosso Senhor Jesus Cristo, se eu tiver o Espírito Santo de Deus. Então Pedro está dizendo assim, nessa tarde, né? Simão Pedro respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por que é que eu dentro da igreja, eu não professo a minha fé, nos anjos, como meu Deus e como meu protetor, entre aspas, porque os anjos é nosso protetor. Mas de uma forma, o anjo que está à minha direita é Deus que está nele, que é meu protetor. Mas eu não professo a minha fé como eu ter anjo como Deus. Como está lá escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 19, no capítulo 22, onde João, ele vai se prostrar diante do anjo para adorar o anjo. Mas o anjo vai repreendê-lo. Irmãos. O anjo vai repreender João. Quando João se prostra para adorar ele. Porque diz assim a palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 19, versículo... Apocalipse 19, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: caí então aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não façais. Sou servo como tu e como teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. É a Deus que deves adorar. Com efeito, o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Pedro está professando a sua fé porque é um espírito profético. Quem é que não se lembra quando Pedro vai para a casa de Cornélio? E Cornélio se prostra diante de Pedro para adorá-lo. E Pedro, como é um homem cheio do Espírito Santo de Deus, né? Como é um homem sábio e adulterado na palavra, já quando Cornélio se prostra diante dele, Pedro repreende Cornélio, como diz a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 25, quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu-lhe ao encontro e prostrou-se aos seus pés, adorando-o.
Mas Pedro ergueu-o, dizendo: levanta-te, pois eu também sou apenas homem. Então o homem de Deus e a mulher de Deus repreende, às vezes, a ação do outro, por falta de experiência, por falta de conhecimento. Oséias capítulo 6, Mateus capítulo 22, versículo 29, por falta de entendimento, por falta de discernimento, por falta de conhecimento, a gente faz coisas erradas. Atos dos Apóstolos capítulo 14. Então a palavra de Deus vai dizer assim, para mim e para você nessa tarde: quem é Jesus Cristo Nazareno para os homens? Outro dizia que era Elias. Outro dizia que era João Batista, outro dizia que era Elias, outro dizia que era Jeremias, outro dizia que era um dos profetas. Mas Pedro, pela ação do Espírito Santo, porque foi o Pai que revelou, porque esse não veio da carne nem do sangue, mas foi Deus que revelou para Pedro. É Deus que está revelando para mim e para você hoje, nos tempos presentes, querido. Foi Deus que revelou para os profetas, foi Deus que revelou para os apóstolos, foi Deus que revelou para os nossos antepassados. Hoje, nessa data maravilhosa, hoje, quinta-feira, dia 15 de 11 de 2018, é o Espírito Santo de Deus, é o Pai, em nome de Jesus, pela ação do Espírito Santo que está te revelando, que está se revelando para mim e para você. E você está professando a sua fé em Deus. Você está professando a sua fé no Filho de Deus. E continuando aqui a mensagem no versículo 18. Jesus é nessa hora que ele vai entregar a Pedro, a igreja. Também eu te digo, Jesus dizendo, né? Jesus dizendo, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades, quer dizer, do inferno, nunca prevalecerão contra ela. Então, Jesus entrega a Pedro a chave da igreja. Também, ele vai dizer no versículo 19, eu te darei a chave do reino dos céus. E o que ligares na terra será ligado nos céus. E o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, querido, veja o segredo. Em seguida, proibiu severamente aos discípulos de falarem a alguém que ele era o Cristo. Olha, para falar em chave do céu, eu vou ler Mateus capítulo 18. Eu vou ler Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18 diz assim a palavra do Senhor. No versículo 15. Olha o que é que diz a palavra de Deus, querido. Correção fraterna. Jesus dizendo assim, Mateus capítulo 18, versículo 15. Se o teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não te ouvir, porém, tomas contigo mais ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida pela palavra de duas ou três testemunhas. Aí ele vai dizer no versículo 17. Caso não lhe dê ouvido, dizei-o à igreja. Ou seja, dizei a Pedro. Se nem mesmo a igreja der ouvido, quando fala Pedro, fala dos apóstolos, dizei aos apóstolos, né? Tratai-o como um gentil ou publicano. Aí ele vai dizer no versículo 18, em verdade ele diz, vos digo, tudo quanto ligades na terra será ligado no céu. E tudo quanto desligarem na terra será desligado no céu. Porque Deus, ele deu a Pedro e também deu à igreja. Porque tem casos que a igreja não resolve, quem resolve somos nós mesmos.
É como você vai ler Mateus capítulo 18, você vai entender essa lei cristã. Essa lei que na verdade existe, né? Eu não conheço a igreja, você não conhece a igreja porque a gente não participa da igreja. Mas quando a gente começa a participar da igreja, estamos ligados com a igreja, a gente vai compreendendo a palavra. Mas se a gente não tem ligação com a igreja, como é que a gente vai entender a doutrina cristã? Como é que você vai entender? Eu falo e nunca vou deixar de falar o que Deus manda eu falar. Hoje eu estou professando a minha fé em Deus. Né? Por isso que a minha fé dentro da igreja não é nos anjos como Deus. Não é nos santos como Deus. Não é nas imagens como Deus. Não é nas criaturas como Deus. Mas a minha fé é naquele que ele mesmo leva a gente a professar a fé. Porque não somos nós. É o Espírito Santo de Deus que nos guia. Então se o Espírito Santo de Deus vai nos guiando, hoje, eu quero dizer que nesse momento, Pedro estava falando com Jesus, Jesus falando com Pedro e com os apóstolos. Deus falando com Pedro, usou Pedro nesse momento para falar, mas olha como é também nós sendo usados pelo inimigo. Primeiro anúncio da paixão, versículo 21 ao 24. Mateus capítulo 16, versículo 21 ao 23, é melhor dizendo. A partir dessa época, Jesus começou a mostrar, aos seus discípulos ser necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muito por parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Isso estava oculto aos olhos dos apóstolos, mas estava no coração de Deus falar para eles. Chegou o momento de falar. Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita isso, Senhor. Isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: Afasta-te de mim, Satanás. Tu me serves de pedra, de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas dos homens. Veja, quando se fala aqui, nessa palavra, nessa tradução, está dizendo aqui, a partir dessa época. Não quer dizer a partir daquele momento, mas a partir dessa época. Não sei se foi depois da conversa, mas ele falou da época, né? A partir dessa época, ou a partir dessa hora, né? A partir dessa hora, Jesus começou a se revelar que precisava ir, né? A esse encontro de sofrimento, por parte dos seus irmãos, por parte dos príncipes dos sacerdotes, por parte dos escribas, por parte, né, dos doutores da lei, com certeza, por parte dos anciãos, que Jesus ia sofrer. Agora presta atenção, irmão. Tem coisa que está escondida aos olhos de Deus que Ele não vai revelar para a gente assim, né? Ele vai revelar depois. Veja o quanto Deus está nos revelando as coisas. Veja o quanto o Senhor está nos revelando algo especial da parte dele. Então, às vezes eu poderia pensar assim, mas Cícero, Deus ele deixa oculto para depois ele revelar. Ele deixa oculto para depois falar para mim e para você. Ele não vai revelar logo assim. Ele vai revelando aos poucos, né? Aos pouquinhos ele vai se revelando para mim. Aos pouquinhos ele vai se revelando para você. Aos pouquinhos ele vai mostrando para mim. Aos pouquinhos ele vai mostrando para nós, né? Aos pouquinhos, quando a gente abre o coração. Quando eu abro o coração, quando você abre o coração, quando a gente abrimos o nosso coração, aí ele vai nos revelando. Mas é preciso abrir o coração, como disse a canção, como disse a letra. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Pedro abriu as portas para Jesus.
Pedro abriu as portas para Jesus.